Olá, está começando um boletim de notícias. Eu sou Vanessa Brolo e agradeço sua companhia e audiência. Começa a funcionar essa semana o Sim Digital. O programa quer simplificar o acesso ao crédito e ajudar na geração de trabalho e renda. A expectativa é que o microcrédito digital atenda 4 milhões e 500 mil empreendedores. O Wellington trabalha como cabeleireiro há 25 anos e, em 2012, se tornou um microempreendedor individual. Durante a pandemia, recorreu a um crédito para manter o negócio de pé. Esse empréstimo veio numa boa hora para que eu pudesse revitalizar alguns móveis e empregar nos meus produtos de revenda também. E para simplificar o acesso desses trabalhadores ao crédito, o governo lançou um microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital, que deve atender 4,5 milhões de pequenos negócios já nos primeiros meses. São 2 linhas de crédito. O crédito Caixa Tem, destinado às pessoas físicas, vai disponibilizar até R$1.000 com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses. Esse crédito pode ser contratado pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir ao banco. A outra linha de crédito é o Caixa Tem para microempreendedores individuais e será de até R$3.000. Pode ser parcelado em até 24 vezes, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Para contratar, o interessado precisa ter uma conta na Caixa e mais de 12 meses de faturamento como MEI. Para ambas as linhas, os recursos poderão ser utilizados, por exemplo, para o aumento do capital de giro e da produção. A iniciativa conta com a parceria do Sebrae, que vai oferecer capacitação para os empreendedores interessados em acessar os recursos. E a dica, antes de pegar o crédito, é se planejar. Se eu faço esse planejamento de uma forma adequada, eu vou ter uma ideia do valor necessário para que eu tire a minha ideia da minha cabeça e coloque em prática. Ou se eu já tenho meu empreendimento em andamento, qual é o valor, qual é o montante do investimento necessário para fazer uma expansão. O governo também aumentou a margem de crédito consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. A cobertura vacinal em Minas Gerais está abaixo da média e a preocupação é que surjam novos casos de doenças já controladas no país, como a meningite C. Para evitar que isso aconteça, o estado ampliou a faixa etária que pode receber o imunizante de graça. C é uma doença grave que pode levar à morte menos de 24 horas depois dos primeiros sintomas. Entre os que sobrevivem, pelo menos 1/5 desenvolve sequelas graves, como gangrenas que levam à amputação e surdez. A doença atinge principalmente crianças de até 5 anos. No ano passado, foram 17 casos da doença em Minas e 4 mortes. Neste ano, foram 6 casos e 1 morte. A ampliação da vacinação, anunciada pela Secretaria de Estado de Saúde, é uma medida de prevenção. Apenas 73,7% das crianças de até 1 ano no estado foram vacinadas, número considerado abaixo do esperado. É importante, que os pais responsáveis fiquem atentos, se a criança, adolescente, dentro da faixa de idade, com menos de 10 anos de idade, não tem o registro no cartão de vacina de nenhuma dose da vacina contra a meningite tipo C, ela pode ir até a unidade de saúde e ter acesso à vacina e ficar protegido. No calendário nacional de vacinação, a aplicação da vacina é prevista para crianças em 2 doses, aos 3 e aos 5 meses de vida, e depois uma dose de reforço com 1 ano de idade. Durante o ano inteiro, a vacina fica disponível nos postos para crianças que ainda não completaram 5 anos. Desde março de 2020, o Ministério da Saúde incorporou ao calendário nacional de vacinação a vacina ACWY, também contra meningite, incluindo o tipo C. Ela está disponível em todas as salas de vacina para adolescentes de 11 e 12 anos de idade. Essa vacina previne contra 4 tipos, não só o C, mas também a WY, além do tipo C. Então, dentro do Programa Nacional de Imunizações, está disponibilizado de forma gratuita para esse grupo. Também está disponibilizado a vacina tipo C para pessoas com algumas condições clínicas especiais. Então, entra
no que a gente chama que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Um estudo científico publicado recentemente traz um alerta sobre o uso do plástico. Pela primeira vez, cientistas conseguiram comprovar a presença de plástico na corrente sanguínea de seres humanos. O estudo foi feito com 22 voluntários. Eles ficaram expostos a 5 tipos diferentes de polímeros. As partículas de plástico foram encontradas em 17 pessoas. O professor e ecotoxicologista Dick Vetak explica que ainda não se sabe o que o plástico pode provocar na nossa saúde. Apenas novos estudos vão esclarecer esse ponto. E isso deve levar de 5 a 10 anos. Mas há sugestões para minimizar a ingestão dos microplásticos. Sempre ventilar a nossa casa e não usar recipiente plástico para aquecer alimentos no micro-ondas. O professor alerta que o plástico está muito presente em nossas vidas. Por isso, a exposição a ele é algo que vamos ter que lidar por anos. Ele enfatiza ainda que esse é um dos problemas ambientais emergentes. Inclusive, lembra que o plástico tem poluído muitos rios e mares no mundo todo. A campanha Março Roxo tenta conscientizar a população sobre a epilepsia, uma doença neurológica que afeta milhões de pessoas no mundo todo. A epilepsia afeta 2% da população brasileira e 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. A Luísa tem 17 anos e, quando tinha 14, descobriu a doença. No primeiro momento, a gente pensa que acabou ali a vida, não vai mais viver, não vai mais poder fazer nada, mas não é bem assim. Eu escolhi lidar com ela de uma maneira bem leve, então eu sigo fazendo as coisas. Existem muitos tipos de epilepsia, então tem muita gente que tem e não sabe, porque acha que é alguma coisa emocional, que é problema de pressão, como minha mãe tinha falado, que é espiritual. Não tem nada disso. Epilepsia é uma propagação anormal de pulsos elétricos no cérebro, de diferentes tipos, que podem ocasionar desde crises de ausência, em que a pessoa parece ter desligado, até convulsões. Assim sendo, não precisa ter medo quando alguém tiver uma crise perto de você. Epilepsia você não transmite como uma infecção para outra pessoa. Então, quando você eventualmente presenciar uma crise convulsiva, dê assistência, procure ajudar a pessoa, chamando o auxílio, protegendo para que ela não se machuque, mas não tenha medo. Ao presenciar um episódio, só é preciso mesmo ter calma. A palavra é calma. A C coloca a pessoa de lado. O A é de apoiar a cabeça para ela não ficar se machucando. O L é de localizar, de novo, esses objetos, assim, a pessoa para não se bater. O M é de monitorizar o tempo. Se passou de 5 minutos, é importante ligar para o serviço de atendimento médico, o SAMU, o 192. O último A da calma é acompanhar essa pessoa até que ela melhore completamente. E o assunto agora é artesanato. Você vai conhecer o trabalho da artesã que faz lindos desenhos em velas. Quando uma vela se acende, a fé se faz presente, seja para pedir ou agradecer. E na vida da Fernanda, essa chama brilha há 5 anos, mas de uma forma mais intensa. Ela esculpe e pinta velas religiosas, um trabalho artístico que teve início por meio da influência de um amigo. Eu tenho um amigo que é religioso, na época era religioso, hoje em dia é padre já, que fazia as velas para São Judas, para a comunidade que nós participávamos. Depois de 2 anos, ele me ensinou, já tinha me ensinado como faziam as velas. O padre Kleber, que na época era pároco do São Judas, me pediu para que eu pudesse fazer as velas, para que a gente desse continuidade nas velas bonitas para o novenário, né? Foi assim que a arquiteta, que sempre teve facilidade para desenhar, decidiu abraçar mais esse talento. Eu costumo dizer que é uma terapia. Quando você começa a esculpir a vela, você acaba não vendo o que é o desenho da vela. E quando ela fica pronta, você vê a imagem refletida e tudo isso. E o que começou com a vela de Natal do Menino Jesus e a da Sagrada Eucaristia não parou mais. A Fernanda já perdeu as contas de quantas velas fez até hoje. Ela acredita que foram mais de 100. Cada uma delas é especial,
única, um processo que pode levar mais de 3 horas. As velas são compradas prontas já. Geralmente, quando são velas para a igreja, eu sento com o artesã e com o padre Ademir, que agora está trabalhando lá, e nós chegamos num acordo de qual será a imagem. E a partir daí eu busco referências de imagem e o que pode ser feito através delas. Por exemplo, na imagem que foi feita para o novenário, lógico, São Judas, que é o padroeiro, mas a gente colocou um machado, que é o símbolo do São Judas, com uma flor de lis, porque é o ano de São José. Então a gente faz essa menção sem mostrar realmente o que é para desenvolver a imagem. Depende da riqueza de detalhes em que a vela vai ter, né? Mas geralmente uma vela menor dá mais trabalho de fazer do que uma maior. E assim como a chama da vela, a cada trabalho o talento da Fernanda brilha mais e traz a maior recompensa de todas. Acho que a gente pode resumir em uma palavra: gratidão, né? A gente faz doando sem pensar no retorno. O fato da pessoa acender a vela, mesmo que às vezes dê dó, porque uma vela às vezes que é toda decorada dá dó de acender, mas as pessoas olham a imagem do santo e conseguem nele refletir a imagem de Jesus Cristo, né? O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!